apagar. No peito pra sempre vai doer, que todos somos viciados em sobreviver, buscando redenção, não sem saber. Taraculan, o caçador que ninguém vê, nas sombras desaparece, só fumaça a crer. Um demônio nato preso em sua prisão, caçando seus demônios sem nenhuma razão. Vazio, vagando no horizonte escuro, escondendo sua face no futuro obscuro. Sua alma queima, mas ninguém sabe, um monstro criado pela cidade que invade. Essa história irei lembrar, pois não tem como apagar. No peito pra sempre vai doer, que todos somos viciados em sobreviver, no canto redenção, nunca sem saber. Pra receber, eles vão ter lembrar, pois não tem como apagar. No peito pra sempre vai doer, que todos somos viciados em sobreviver. O silêncio pesado do subterrâneo foi quebrado por um gemido fraco. Entre montes de entulho e ferro retorcido, uma fagulha de vida se acendeu, relutante em se apagar. Era Vels, desperto em meio ao que parecia ser o último ato de sua existência. Seu corpo estava dilacerado. Vergalhões atravessavam seu peito, ombro, perna direita e barriga, enquanto sua espada, fincada no chão, sustentava uma enorme pedra que, por pouco, não esmagara sua cabeça. Com um último resquício de força, ele puxou de seu cinto uma injeção de nanobits, a última tecnologia médica que possuía, e a cravou em seu próprio braço. A dor lancinante foi substituída por um entorpecimento momentâneo, e a consciência o abandonou. Minutos depois, ele despertou novamente, agora com um pouco mais de mobilidade. Com dificuldade, começou a remover os ferros que atravessavam seu corpo. Cada pedaço arrancado era acompanhado de um grunhido de dor, mas ele sabia que não podia parar. Movendo-se aos trancos, conseguiu sair para um corredor adjacente, onde se sentou para aplicar mais uma dose da cura milagrosa, antes de novamente desmaiar. Quando acordou, o efeito do medicamento já lhe permitia se mover com mais facilidade. Diante de si, uma porta dupla indicava duas direções: enfermaria e laboratório. Escolheu a enfermaria, arrastando-se por cada metro como se fosse o último. Ao chegar, encontrou o equipamento necessário para limpar e fechar os ferimentos que ainda sangravam. Depois de aplicar mais uma injeção de nanobits, deitou-se em uma maca e apagou novamente. Quando despertou pela terceira vez, sentiu que seu corpo estava finalmente funcional, mesmo que enfraquecido. Determinado, decidiu traçar um plano para reencontrar seus amigos e completar a missão. Entrando no laboratório próximo, encontrou um cenário perturbador. Várias cápsulas contendo cobaias humanas ou, pior, os mutantes grotescos que haviam enfrentado durante toda aquela jornada. Seu olhar pousou em algo peculiar, um HD vermelho destacado em uma prateleira de segurança. Isso pode conter informações valiosas sobre o que está acontecendo aqui, pensou. Após despressurizar a sala e ativar o modo de emergência, um alerta sonoro começou a ecoar. Warning, warning! Vels com pressa, pegou o HD e, antes de sair, rompeu algumas mangueiras de gás. This is not a test. This is Pressurizou a not sala a test. novamente e saiu correndo em direção ao corredor, pouco antes de uma explosão. Ao fim do corredor, encontrou um tubo de descarte que levava diretamente para a área inferior. Sem hesitar, mergulhou is not a nele. O test. tubo era um pesadelo em si. Ele caiu através de câmaras e depositários repletos de lixo e detritos. Uma onda de fogo seguia-o de perto devido às explosões, mas ele a suportou. Afinal, possuía controle sobre chamas e uma resistência natural ao calor. Finalmente aterrissou no último andar, o mesmo que seus amigos tentavam alcançar. O destino parecia sorrir para eles, pelo menos desta vez. Vels reuniu suas forças e ergueu-se, sussurrando para si mesmo. O objetivo está perto. Só mais um pouco e vamos sair daqui. Caminhando pela área de descarte, encontrou um soldado que o questionou sobre o que fazia ali. Senhor, meu distintivo caiu no tubo. Precisei recuperá-lo. A desculpa, embora mal formulada, foi suficiente devido ao estado deplorável em que Vels se encontrava. O soldado, enojado pelo odor, mandou-o ir ao alojamento para se limpar. No alojamento, ele se livrou das roupas sujas e encontrou uma armadura preta da ASM à disposição. Vestiu-a e dirigiu-se ao refeitório, onde comeu o suficiente para repor suas energias. Sentando-se próximo aos outros soldados, escutou fragmentos de uma conversa importante. Hoje é dia de utilizar o totem no laboratório central. Esse era o momento que ele aguardava. Com rapidez, foi até a enfermaria e recolheu doses cavalares de calmantes, que misturou na comida servida. Logo a confusão estourou. Soldados passando mal, desmaiando e sendo levados à enfermaria. No caos, Vels infiltrou-se no laboratório central. Dentro, viu o totem em uma cápsula primária ao centro, rodeado por outras cápsulas contendo humanos clônicos. Até onde eles foram? Clonando pessoas, murmurou. Ele aproveitou um momento de distração dos cientistas para danificar o sistema de controle, fazendo com que uma das cápsulas entrasse em colapso. Vels,
Você aqui? Veio salvar seu amigo? Não posso deixar que o leve. Sem pensar duas vezes, Vels aproveitou a explosão de uma cápsula próxima e ativou sua habilidade Explosão do Sol, aumentando sua velocidade e escapando por uma porta. Soldados tentaram interceptá-lo, mas ele usou seu mecanismo de teleporte guiado pela espada. Lá do outro lado da sala, a espada se fincou no elevador, e ele foi teleportado para dentro, escapando dos tiros que vinham atrás. O elevador se fechou, e ele finalmente respirou em alívio, ao mesmo tempo em que seus amigos, descendo do elevador paralelo, sentiam o mesmo suspiro de esperança. Dentro do elevador, Vels se encostou na parede metálica, ofegante, enquanto observava Totem em seus braços. O pequeno ser, visivelmente fragilizado, parecia aliviado por estar a salvo, mas seu olhar refletia o peso de anos de terror e sofrimento. Vels, percebendo a exaustão de Totem, o colocou no chão e se agachou diante dele para que pudesse descansar. Totem respirou fundo, ainda abalado, e fez um gesto para que Vels se aproximasse. Vels, venha aqui, disse ele com a voz rouca e trêmula. Vels obedeceu sem hesitar, inclinando-se para mais perto. Totem estendeu a mão e a pousou suavemente sobre a cabeça de Vels. No mesmo instante, um fluxo intenso de memórias invadiu sua mente. Como uma enxurrada, Vels se lembrou de tudo que havia esquecido deliberadamente para passar pela triagem da prisão sem ser detectado. Ele havia apagado memórias cruciais para evitar que os escaneamentos revelassem sua verdadeira identidade e seus planos de infiltração. Agora, cada detalhe voltava à tona. Sua missão, seu propósito, os sacrifícios feitos para chegar até ali. Os olhos de Vels se arregalaram ao sentir a carga emocional e o peso das lembranças. Ele viu cenas de batalhas antigas, os rostos dos companheiros, os momentos de glória e perda. Tudo estava claro novamente. Totem retirou a mão lentamente e encarou Vels com um semblante sério, porém repleto de cansaço. Agora você se lembra, não é? Perguntou Totem, sua voz mais firme, mas ainda tingida de melancolia. Vels assentiu, ainda processando tudo o que havia recuperado. Sim, lembro de tudo agora. Mas por que eles te raptaram, Totem? Desde o início, o que a catedral quer de você? Totem respirou fundo novamente e começou a explicar, sua voz carregada de gravidade. Essa história irei lembrar, pois não tem como apagar. No peito pra sempre vai doer. Que todos somos viciados em sobreviver, buscando redenção nunca sem saber. Taracula, o caçador que ninguém vê, nas sombras desaparece só fumaça a crer. Um demônio nato preso em sua prisão, caçando seus demônios sem nenhuma razão. Vazio, vagando no horizonte escuro, escondendo sua face no futuro obscuro. Sua alma queima, mas ninguém